A história que eu vou contar para vocês é uma história que aconteceu na Accor, antes de eu mudar de área, mas eu espero que vocês consigam se identificar. Ela tem muitos pontos em comum em várias. Eita! Ela tem vários pontos em comum em várias empresas. Então, eu espero que vocês consigam identificar um pouquinho na empresa de vocês o que a gente viveu na Accor, e eu espero que vocês consigam ver luzes no fim do túnel com o que eu vou explicar. Então, vamos lá. Tudo começou nessa grande crise mundial que nós todos estamos vivendo, que começou há mais ou menos há 2 anos. Com essa crise, obviamente, como o Marcelo bem falou, tudo mudou. Tudo mudou na nossa forma de trabalho, tudo mudou de uma hora para outra. O que a gente achava que era performance não é mais. Na qual especificamente os hotéis fecharam, na Etam as lojas fecharam. Então, a gente, do nada, passou a ter novas regras, novas formas de funcionamento. Obviamente que isso reflete no nosso dia a dia. E eu não vou nem entrar no mérito de pessoas que foram demitidas, de pessoas que simplesmente não conseguiam mais sair de casa porque estavam com medo e ficaram trancafiadas. E tudo que isso gerou. Todo mundo viveu isso, todo mundo sabe. Eu quero focar nas emoções que a gente não deu conta que existiam e que impactavam diretamente no nosso ambiente de trabalho. Porque até então, queridos amigos, a gente conseguia, de uma forma ou de outra, separar o que a gente sentia fora do trabalho do que a gente sentia dentro do trabalho. Algumas pessoas, inclusive, conseguiam dizer que eu deixo meus problemas do lado de fora da empresa. E, com essa crise, a gente simplesmente a gente entrou no problema. A empresa entrou no problema. O problema veio com o pé nos peitos e a gente não tinha mais condições de fazer essa separação. Então, a gente começou a gerenciar emoções desconhecidas no ambiente de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que de uma hora para outra, a gente se viu sem ter o controle do que estava acontecendo. Desde futuro da empresa, futuro de ter ou não ter um emprego, futuro de o que eu considerava performance não é mais, do que eu controlava na minha equipe, eu não controlo mais, porque de uma hora para outra pessoas ficaram doentes, pessoas começaram a ter burnout, pessoas começaram a rever seus valores e tudo, então você não controlava mais isso. O conceito de segurança também mudou, né? Por mais que você tivesse numa empresa há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, e você tivesse a certeza que você estava fazendo um excelente trabalho, o mercado mudou, então a empresa podia fechar. Quantas empresas fecharam? Quantos departamentos acabaram porque a dinâmica cliente mudou? Então, o conceito de segurança mudou, não existe mais. E isso gera um desconforto absurdo, porque nós não somos capazes de trabalhar com o desconhecido. O ser humano não é feito, o ser humano precisa se sentir no controle, precisa saber que ele conhece o que está acontecendo, senão nós pira. A gente não consegue lidar com isso. E a gente não consegue lidar com as emoções do outro. Principalmente quando a gente fala de liderança, é muito difícil você se abrir e falar, vamos lá, galera, vamos falar agora do que a gente está sentindo. Vamos lá, galera, eu estou completamente perdida, não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui mantendo minha imagem cool. É difícil fazer isso dentro da empresa. E o problema é que, quando a gente não faz isso, a gente consegue fingir até um certo ponto. E com essa crise, esse ponto chegou. Eu não sei vocês, mas na Accor chegou. Então, o que aconteceu? A gente recebeu uma demanda do nosso board para dizer assim, ok, o gato subiu no telhado, não dá para continuar mais assim, o povo está surtando, os gerentes estavam surtando, as equipes estavam surtando, principalmente na sede, os hotéis menos, né, porque estavam fechados, mas mesmo os que estavam ainda trabalhando estavam surtando e ninguém sabia o que fazer. Então, foi lá que a gente começou a repensar para dizer, bem, o problema não está do lado de fora. O de fora a gente não controla. O que está acontecendo, a crise, o mercado, o cliente, a gente não controla isso, não tem o que fazer. O problema vem de dentro. O problema são as pessoas dentro da empresa e a forma como a gente enxerga essas pessoas. E, principalmente, da forma como a gente se enxerga dentro da empresa.
Esse foi o ponto de partida. Então, isso significava uma coisa simples. A gente precisa desconstruir aquilo que a gente achava que era o certo. A gente precisa desconstruir aquilo que a gente considerava o líder, a forma de gerir uma equipe, que está diretamente ligada a uma jornada de autoconhecimento. E lá, se vocês são um pouco como eu era, quando você fala em autoconhecimento no trabalho, a gente fala, beleza, não. Autoconhecimento e trabalho são duas coisas que não combinam. Porque, né, autoconhecimento, quem faz isso é a galera que vai para terapia, quem faz isso é coach, quem faz... E do nada você precisa falar no dia a dia com as pessoas, queridinho, você precisa se autoconhecer, você precisa entender quem você é, quem é você na fila do pão, para que você consiga gerar a sua equipe. E você precisa responder essa pergunta: quem sou eu como líder? Não é só o que é um líder, não é só o que é bonitinho no PowerPoint. Líder é aquele que faz a equipe se desenvolver, isso é muito bonito, mas quem sou eu nessa frase? Se eu quero desenvolver as pessoas, o que eu preciso fazer? O que eu preciso trabalhar para que eu consiga, de fato, ser esse líder que eu quero ser? É meio filosófico, mas é muito prático. Porque a gente não, de novo, eu vou falar sempre isso, não é uma coisa que nós temos como hábito de fazer quando a gente fala em liderança, que é essa autorreflexão individual. É a gente fazer esse link entre Mariana no trabalho, Mariana com os amigos, Mariana dentro de casa, Mariana mãe, Mariana. É a mesma pessoa. E o que é que eu boto como evidência e como que eu aceito todas essas Marianas dentro do trabalho? Beleza. Então, com base nisso aí, a gente falou, a gente precisa construir uma jornada, um caminho para os líderes, para que eles consigam enxergar isso, para que eles consigam trabalhar isso, muitos deles pela primeira vez. Então, a gente criou um programa de 4 meses, que envolvia todos os níveis de liderança, de VP até coordenador, gente que tinha equipe, gente que não tinha equipe. A gente misturou todo mundo. Fizemos um piloto de 20 pessoas para começar, porque na COT tinha esse esquema. Ah, beleza, a gente está com esse problema, a gente precisa resolver, mas testa primeiro. Beleza, então vamos testar. A gente fez um piloto na sede aqui de Paris, 20 pessoas, e a gente fez o que a gente chama de jornada híbrida. A gente colocou conteúdos digitais, treinamentos digitais, mas ao mesmo tempo a gente colocou webinar, não, como é que fala? Discussões ao vivo. Porque o que a gente viu é que não adianta você simplesmente falar o que tem que ser feito. Quando o bicho está pegando, a pessoa esquece. Ela precisa vivenciar e internalizar, seja qual for a mensagem. Então, a gente meio que fez esse combo. Cada semana tinha um conteúdo e todas as sextas-feiras a gente tinha um encontro, todo mundo, para discutir. Tudo online, obviamente, né? Isso foi no olho do furacão, viu, gente? Aí a gente estava no momento do confinamento brabo, todo mundo dentro de casa e ninguém saía. 4 meses, como eu falei, e o programa se dividiu em 3 grandes blocos. Dare to be you, então era todo um processo de autoconhecimento. Quem sou eu? O que é que eu sinto? Quais são meus problemas? O que é que eu estou passando hoje? Como eu faço esse link entre quem eu sou e o que é que precisa ser feito? Quem são as pessoas da minha equipe? O que é que elas precisam nesse momento? Que tipo de ferramenta eu posso utilizar para ajudar? E terminava com que tipo de líder eu vou ser, o que é que eu vou colocar em prática, o que significa liderar pessoas como eu vou dizer, na essência dessa frase. E como eu falei no começo da pandemia, no caos total. Obviamente que nem tudo são flores. Porque, não sei se vocês conhecem esse tipo de gente, mas os gerentes, tem uma faixa de gerente que eu adoro, que são aqueles que falam assim, porra, isso é ótimo, mas não é para mim, não, é para alguém da minha equipe. Vou mandar alguém para minha equipe. Eu não preciso disso. Eu não tenho tempo para isso. E eu não acredito nisso. Esse grupo sempre existe. E esse grupo existe em qualquer lugar do mundo. E na França eles são, enorme. Então eu tinha gente desse grupo dentro do meu piloto, porque era exatamente isso que eu ia encontrar se eu abrisse para todo mundo. É super difícil porque você está fazendo com que pessoas que muitas vezes nunca tenham tido tempo de olhar no espelho, de se enxergar com todas as belezas e com todos os demônios
fazerem isso dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Não é confortável de fazer isso na terapia, quanto mais no trabalho, certo? Mas a gente foi, pouquinho a pouquinho, mostrando o valor disso, não o valor disso para a empresa. Isso eu quero deixar claro. Em nenhum momento a gente criou isso focando no lucro da empresa. Nosso foco eram as pessoas, ajudar as pessoas nesse momento de crise. Porque a gente acreditava que ia ajudar a empresa logo em seguida. Mas o foco era assim, beleza, se isso pode ajudar os líderes a respirarem durante esse período, tá de boa, já está valendo. Então, a gente gerenciou esses casos de pessoas um pouco... E a gente botou 4 objetivos, 4 formas de ajudar essas pessoas, fora o conteúdo, certo? Todo o trabalho era feito com base no accountability. Essa palavra é fogo, não sei traduzir em nenhuma outra língua, mas é o fato de você é responsável, é muito mais que responsabilidade. Quando você fala em responsabilidade, você fala assim, eu tenho que fazer isso. Accountability é o todo. Responsabilidade entra. Não sei se eu fui clara nisso, se quiser depois eu posso falar um pouco mais. Mas é a ideia do tipo, é aquela famosa frase, isso é ótimo, mas com o meu líder isso não funciona nunca, então não vou me dar nem o trabalho. Amigão, eu não estou falando do seu líder, eu estou falando de você. Então, o que é que você pode fazer hoje? Então, é esse senso de estar nas suas mãos de fazer a mudança que você quer. De novo, filosófico, mas bem prático. Se você quer ter mais tranquilidade para entender o que está acontecendo, então você que implemente atividades com a sua equipe para ter mais tempo. Então, qual é a sua... absorva isso, acolha isso como sua responsabilidade acima de tudo e não fique dizendo que a culpa é de ABC. A gente falou, vai ter que ser um conteúdo com troca, tem que ter vivência real. Então, eu fico brincando que acabou sendo uma terapia de grupo, porque a gente tinha um tema, digamos, quando a gente falava de vulnerabilidade, e a gente tinha programado na troca ao vivo de fazer uma atividade, e teve um grupo que a gente só falava de como é difícil gravar um vídeo falando de si mesma, sabe assim? Então, acabou sendo... Eles traziam o que eles queriam discutir. A gente tinha um programa, mas era um momento marcado na agenda deles para que eles falassem sobre esse tema. E como a gente colocou uma cláusula de confidencialidade, as pessoas se sentiram super abertas para compartilhar, para falar, é horrível. Então, teve gente, por exemplo, que chorou no treinamento porque dizia, meu Deus, eu não consigo falar com ninguém, que eu estou surtando, porque eu preciso manter a aparência. E lá no grupo, a pessoa conseguiu, eu estou surtando. E a outra disse, eu também estou surtando, também estou surtando. Então, a gente sempre trazia a vivência daquele momento para as discussões, nem que fosse... durante o treinamento, teve um momento que o nosso Bazan fez um comunicado sobre o plano de demissão. Óbvio que isso as pessoas vão pirar. Então, teve uma sessão que era que a gente saiu completamente do script só para falar sobre o que é que esse sentimento de plano de demissão faz em vocês. Então, foi muito essa coisa de troca, de vivência, de terapia mesmo em conjunto. Criou-se uma coisa da confiança um com o outro, sabe? Assim, ninguém ali muitos deles não se conheciam, ninguém ali ninguém era diretamente ligado, assim, trabalhavam juntos, um ou outro trabalhava junto, era de uma equipe parceira, mas ninguém era da mesma equipe, o que gerou esse sentimento de, ok, eu vou falar, eu vou me lançar. Teve pessoas que demoravam mais, outros que demoravam menos para se soltar, mas no final, quando um fala, os outros meio que se sentem na obrigação de falar também, entendeu? Porque você vê que a pessoa está se abrindo, então eu vou me abrir também. E aí a gente criou uma categoria que a gente chama de Human to Human, que era como se fosse assim, a gente disse que cada pessoa do grupo tinha direito a um ponto, tipo one-to-one com a gente, com as pessoas que estavam facilitando a dinâmica. Mas era voluntário, tipo, quem quisesse fazia. No início, tipo, a gente não queria impor mais uma coisa na agenda, porque já era uma vez por semana, além dos treinamentos e tudo. No final, eu não tinha mais agenda, porque as pessoas foram identificando tantos pontos, tantas coisas que elas queriam refletir, que elas nunca tinham pensado e que queriam o ponto de vista. Foi tipo uma caixa de Pandora, nesse esquema,
que eu não tinha mais agenda para falar com as pessoas, porque era toda hora alguém solicitando, o que é excelente, que mostra que, de alguma forma, eles se sentiram, eles atingiram um ponto interno de reflexão que agora estava trazendo para fora, sabe assim? Então, esse Human to Human acabou sendo um sucesso e deu certo. Então, a gente fez uma pesquisa com essas 20 pessoas para dizer se eles viram benefício em termos de liderança, em termos de gestão da equipe deles, e em termos individuais, e 100% recomendaria esse treinamento para o coleguinha, então, que fosse desenvolvido na empresa. A gente perguntou qual foi o maior benefício que eles tiveram do treinamento, eles disseram que foi esse lado do autoconhecimento. 90% disseram que foi o melhor treinamento que eles já fizeram na carreira, e os 10%, eu perguntei, mas beleza, o que é que faltou, né? Faltou, tá ao vivo, óbvio, porque um treinamento desse, imagina o poder que isso dá se a gente tivesse todo mundo na mesma sala. Eu gosto de colocar isso, o pessoal briga comigo, mas 8% da galera que estava lá pediu demissão, e aí você vai dizer, mas Mariana, que diabo de KPI é esse? Eu volto a dizer, quando a gente fala de gente, a gente tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Eu não tenho interesse nenhum de manter alguém que está infeliz. Primeiro, porque essa pessoa me custa. Segundo, porque o trabalho que dá a motivar alguém que está completamente infeliz no trabalho é horrível. E terceiro, ela não produz. Ela não produz como eu quero. Então, tipo, tchau. Quando você faz um trabalho de autoconhecimento a ponto que as próprias pessoas identifiquem que não dá mais e elas próprias peçam demissão, primeiro, a relação continua, então você não tem o desgaste de demitir ninguém, você não tem o desgaste de dizer, sua performance é ruim. Parte dela essa decisão. Em termos de custo para a empresa, vocês sabem, né? Que é melhor que a pessoa se demita do que a gente tem que demitir. Então, é muito mais fluido essa coisa. E terceiro, poxa, as pessoas finalmente conseguiram identificar aquilo que elas estão buscando. Então, eu sempre falo que não existe, o conflito ele existe quando as relações se quebram. Quando você consegue ter uma fluidez de relação, é isso que importa. Então, eu não tenho problema que ninguém queira sair, contanto que essa pessoa tenha clareza do porquê que ela quer sair, que a empresa não vai conseguir oferecer aquilo que ela quer, e não porque meu chefe é uma bosta, sabe assim, essas coisas, esses estresses de relacionamento de equipe. Então, a gente teve 8% de pessoas, e para a COR especificamente, esse é um KPI muito forte, porque a gente estava exatamente num período de plano de demissão voluntária, então a gente queria mais que pessoas se voluntariassem. Então, isso ainda foi muito mais forte. E com essa taxa esse retorno positivo, a gente lançou, então, para toda a empresa, na França, então toda a sede da França teve acesso a tem acesso, porque é um trabalho contínuo, a essa formação, e a gente já começou em junho desse ano, se eu não me engano, com grupos internacionais. Então, a partir de agora, todo mundo das sedes internacionais da COR, juntos, vão poder fazer essa mesma jornada, o que é mega rico, porque agora você bota gente do mundo todo junto para discutir certos conceitos ligados a autodesenvolvimento, e tem toda essa pegada, eu aprendo com a cultura do outro, eu aprendo com o ponto de vista completamente diferente, que eu nunca pensei na vida que existe. Então, dá esse conceito mundial que é bem forte. Marcelo, eu não faço ideia do meu tempo, e eu não faço ideia, mas era isso mais ou menos que eu queria passar em slide. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, vamos fazer um bate-papo sim, tá? Eu, como eu te falei, que eu estou ainda absorvendo a nossa primeira conversa, você imagina aqui depois de hoje. Vamos lá, pensando aqui, a gente falou muito da história dos problemas que a gente vem tendo, e aí você fez uma expressão que eu achei sensacional, que foi deixar o problema fora de casa. E a gente que está há mais tempo nesse mercado, a gente ouviu muito isso, né? Então, assim, quando entrou na porta da empresa, os teus problemas de casa ficam em casa. E agora que eu trabalho em casa? Inverteu? Né? Então, assim, eu passo a estar dentro do problema de novo, né? E aí eu ouço muitos amigos meus falando assim, cara, eu preciso ir para o escritório, preciso dar uma aliviada na cabeça. Eu falei que eu inverteu tudo, antes era eu preciso ir para casa para aliviar a cabeça. E a minha pergunta para ti tu entende que esse modelo que a gente tem hoje é híbrido, né? Então tem gente que está em casa, tem gente que está no home, tem gente que está
trabalhando em co-work, tem gente que está voltando para o escritório. Ele é um modelo que ele vai perdurar, e aí quando eu pergunto, não é fazer previsão aqui ou futurologia, mas no teu entendimento, na cabeça das pessoas, isso é viável? A gente consegue manter todo mundo sadio, corpo e mente, nesse modelo que, para mim, confesso, ele é muito louco ainda, tá? Eu tenho dificuldade de conseguir me adaptar a ele. Como é que você vê isso? Eu vejo, para mim tem 2 pontos chaves nisso aí. A primeira é quando começou essa coisa do híbrido, as empresas queriam ter regra. Queria dizer assim, agora todo mundo vai para casa. Eu me lembro que começou assim, o Google acabou com o escritório, era todo mundo dentro de casa, todo mundo no escritório. A gente tinha coisas muito fixas, regras muito claras de como fazer. Eu acho que o que a gente aprendeu, e se não aprendeu, vai ter que aprender, é que não tem uma regra fixa. Cada um está lidando com esse momento de uma forma diferente. Como você falou, tem pessoas que precisam ir para o escritório para se sentir tranquilo, para se concentrar, para encontrar com outras. Tem pessoas que precisam ficar em casa, porque elas ganham 2 horas de transporte e trabalham muito mais. Eu acho que o grande desafio vai ser a coragem de dizer, eu vou me adaptar com a minha equipe. De dizer, não existe mais regra. É caso a caso, é cada líder com cada empresa, com cada equipe. Porque para o líder significa saber gerenciar de forma diferente cada indivíduo. Isso também dá medo, porque tem gente que só sabe liderar com comando e controle. Eu quero ver o que você está fazendo, então eu quero todo mundo na minha frente para ter a certeza que vocês estão trabalhando da forma que eu quero que vocês trabalhem. E quando você diz não tem regra, você tem que saber que com Mariana eu vou fazer one-to-one com ela à distância e que a gente vai criar um novo método de acompanhamento. Com Marcelo, ele vai estar na minha frente no escritório, então vai ser uma outra forma. Eu tenho que aceitar que eu preciso me adaptar a cada pessoa da minha equipe. E isso é mega difícil. Então, eu vejo que é uma coisa adaptável e uma coisa mais humana do que a imposição de 2, 3 dias. Todo mundo volta, todo mundo fica em casa, entendeu? Eu acho que essa cultura é a mais difícil da gente conseguir implantar, né? Então, assim, nós não estamos habituados a deixar as pessoas livres, isso é muito ruim como gestores, mas a gente precisa aprender isso em algum momento. Mari, eu quero fazer mais uma aqui, que eu te fiz ela no dia do nosso bate-papo, eu adorei a resposta. Como convencer um boarding de que isso é importante? Então, você me contou um pouquinho da Cor, que foi meio tivemos que fazer porque nós não tínhamos muita alternativa. Eu acho que a gente está sem alternativa, mas nem todo mundo está olhando para isso. Nem todo mundo está conseguindo enxergar que as alternativas para as pessoas estão bem escassas. Então, a gente falava há pouco tempo em crise de mão de obra de tech. Hoje, a gente não consegue encontrar uma pessoa para televendas. Então, está difícil de fato. E cada vez mais, eu acho que a gente está indo numa deficiência, seja escolas aí que não estão formando as pessoas cada vez mais em casa, com menos contato. Então, aquelas profissões que antes elas eram muito mais de relacionamento, elas acabam sofrendo muito também. Então, como eu chego para o meu boarding e digo para eles, isso aqui é importante e eu preciso dar um pontapé inicial? Boa pergunta. Eu costumo dizer que as pessoas só se transformam pelo amor e pela dor. E na empresa é só pela dor, né? Porque amor... Então, ou você está passando, ou você mostra que as coisas não estão bem, para mim só pode ser das 2 formas. Ou você mostra, você prova por A mais B, você está vendo aqui que isso não está dando certo, e a longo prazo, olha quanto isso vai doer no seu bolso, então é na dor, propriamente dita, ou você vai, que também você tem que ter um nível de confiança do bot, falar assim, deixa eu testar. Eu testo e mostro para você que vai ser melhor assim. E você faz pílulas de testes, entendeu? Você testa a sua proposta e prova por A mais B que essa é a melhor forma. No caso da Accor, a gente fez o piloto. No caso da Accor, eu não precisei nem chegar para dizer que estava ruim, porque os números já mostravam isso, o grau de burnout já estava alto, enfim, eles já tinham visto isso. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou testar. E a gente lançou esse piloto de 20 pessoas. Mas eu acho que hoje em dia você também não pode te dar o luxo de falar assim, eu tenho certeza que vai funcionar. Eu acho que é nessa hora que os dados entram, é nessa hora que a análise quantitativa entra, o impacto financeiro entra, você tem que provar por A mais B
que o que você está falando faz sentido, entendeu? Eu não sei se respondi sua pergunta, mas para mim é sempre na prova, mostrar, olha aqui. E isso também é uma cultura, viu, Marcelo? Eu não sei até que ponto quem está ouvindo tem noção disso. A cultura dos dados, a cultura de usar dados de forma que falem alguma coisa, não é toda empresa que tem, ou toda equipe que tem esse costume de fazer. É o nosso famoso dados e fatos, né? Que a gente fala tanto, tão bonito falar, mas a gente aplica pouco, né? Mari, mais uma vez, acho que sim, quero te agradecer por essa aula, e tenho certeza que essa foi a primeira de muitas que a gente vai te convidar para falar aqui. Uma baiana, né, Mari? Gente. Uma baiana... Não, eu lembro do teu currículo, eu disse uma baiana que voou pelo mundo, fez curso em Porto Alegre, na minha cidade, na PUC, fez curso em todos os lugares que a gente pode imaginar, e está hoje de Paris nos dando uma aula aqui. Mari, muito obrigado. Eu espero que nos próximos eventos a gente consiga ter uma ponte aérea aqui para te ver no palco pessoalmente com toda essa energia. Maria. Vamos conseguir sim, com toda essa energia. Nosso público está adorando. Mari, obrigado mais uma vez. Foi muito bacana poder te ouvir, tá bom? Obrigada a vocês. Beijo todo mundo. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!